Olha o que ele fala aqui no verso 5. Paulo falando. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, eu vou destruir todo sofisma, toda mentira, todo conselho do ímpio, né? Porque as pessoas, num grupo de pessoas, começa a surgir conselhos, né? Aquele irmão Nécio, chegou agora, ele quer dar conselhos. Esses conselhos nem sempre são conselhos com fundamentos bíblicos, com fundamentos doutrinários. Então esses conselhos começam a virar aquela... começa a comprometer a massa, né? Começa a comprometer o andamento do doutrinário da igreja. Então Paulo ele se posiciona com muita avidez, com muita força, determinação. E o que Paulo está falando aqui? Assim, só resumindo, né? Paulo está falando aqui sobre metanoia, mudança de mente, destruir a mente grego-romana que imperava lá em Coríntio. Então, o que dominava ali era a mente helenista, a mente grega. Tinha também influências romanas, enfim. Então, Paulo estava falando que todo esse pensamento que é grego-romano tem que ser destruído, tem que ser quebrado. E se você olhar hoje, é um excelente exemplo hoje o que nós nos deparamos no nosso dia a dia. É uma batalha pela nossa mente, uma implantação de uma cultura grego-romana tentando destruir a mente judaico-cristã. Então, é exatamente isso. Paulo chegou aqui com a palavra de Deus, tentando colocar, vamos dizer assim, figuradamente dizendo, o drive do cristianismo, do evangelho, do reino. Deixa eu apagar, deletar esse drive que está na cabeça de vocês. Eu vou colocar um drive do reino, porque eu recebi. Não tem melhor exemplo na Bíblia de um homem que era erudito, de um homem que era estudado, erudito, inteligente, como Paulo, que literalmente cai do cavalo para poder conhecer Jesus, para poder conhecer... Perde a visão. Perde a visão, outra. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê que ali, Jesus mesmo fala para ele, né? Nessa aparição que Jesus aparece para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, você caiu do cavalo, vai perder a visão, mas só que tem um detalhe. Eu vou deletar esse drive que está na tua cabeça e vou colocar outro drive. E aqui ele estava fazendo, vamos dizer assim, mais ou menos a mesma coisa. Nessa epístola aos Coríntios. Ele estava lá, vocês têm que passar por uma metanoia. Uma mudança de mente, porque é uma guerra. Hoje, nós vamos falar no futuro sobre isso, porque é um assunto que tem que ser falado com bastante precaução e com bastante sabedoria e inteligência. Nós vamos falar sobre o marxismo cultural. Mas o maior avivamento hoje, segura esse código aí, vai dar corte isso daqui, hein? O maior avivamento hoje não é um avivamento de milagres. Não é um avivamento de ressurreição de mortos, de ver o coxo andar, o cego ver. O maior avivamento hoje é sobre instrução. É sobre entender o que acontece na nossa cultura hoje. O que está acontecendo na nossa cultura? Por exemplo, falar sobre marxismo cultural. Esse é o avivamento que a igreja tem que passar. Você pode entrar em qualquer igreja evangélica, ou melhor dizendo, deixa eu retificar, você pode pesquisar em várias igrejas cristãs
e perguntar sobre marxismo cultural, a liderança não sabe o que é. E o avivamento não vai vir se não tivermos conhecimento do que está acontecendo. Nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo. O avivamento ele vai vir através do conhecimento. Não adianta você apenas falar em milagres. As pessoas elas têm um desejo muito grande de ver o avivamento, de ver milagres, de ver profecias. Tudo isso é muito bom. Eu creio nos dons, eu creio no poder de Deus. Mas o momento da igreja faz parte da história da igreja. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E aí se vai. Então, a gente acrescenta o combate contra o marxismo cultural. Exatamente. Então Paulo aqui, ele está entregando isso. Ele está falando, olha, tem uma guerra violentíssima pela mente de vocês. Então, nunca em toda a história da humanidade se teve tanta informação. Um rei, na Idade Média, não tinha a informação que uma criança de 6, 7, 8 anos tem hoje. Verdade. Então, nós temos vivido um tempo acelerado de informação. O que você quiser hoje, você entra ali no Google. A comunicação está muito rápida, né? Você tem tudo que é artigo científico, você estuda o que você quiser, você vira um autodidata em qualquer assunto que você quiser. É só você gastar tempo, dedicação, pesquisar. Você entende? Então, o que acontece? Paulo está falando sobre isso. Gente, eu estou em carne e osso, mas eu não estou usando armas carnais. Eu não estou usando sabedoria humana. A guerra da mente, nós precisamos dos códigos do céu. Por isso que é importante nós entendermos que a Bíblia é uma palavra viva, é uma palavra inspirada pelo Criador, é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Homens que andavam com Deus tiveram a inspiração, ou seja, o Espírito Santo alimentou eles de códigos celestiais. Então, a cultura do céu veio para a terra através da palavra. Aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Então, como existe essa guerra pela mente, Paulo começou a entregar isso para os coríntios. Falou, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que começar a trabalhar essa guerra. Nós vamos ter que vencer essa batalha. E ele fala no verso de número 4, porque as armas da nossa milícia, o que ele está falando? Nós não vamos vencer essa guerra, porque as armas da nossa milícia não são carnais. É o que ele está falando, verso 4. Mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, drives, vamos dizer assim... Estrutura mental e cultural. Estrutura mental e cultural. Ou seja, naquela época e trazendo para os dias de hoje, uma mente grego-romana. Não é uma mente judaico-cristã. Por que um crente se desvia? Porque houve uma guerra na mente desse crente. Houve uma batalha violentíssima para tirar a cultura judaico-cristã e colocar uma cultura grego-romana. Porque na cultura grego-romana, a imoralidade era cultural. É como o marxismo cultural prega hoje, que é arte, a imoralidade é arte. Você entende? Então, naquela época, isso saía, esse pensamento grego-romano saía fora do pensamento celestial, que a palavra de Deus nos coloca para vivermos. Então tem que ter uma mudança de drive aí. Aí eu acabei de fazer a pergunta, por que um crente se desvia? Porque existe uma guerra na mente. Desconstruindo a mente judaico-cristã e implantando novamente a mente do velho homem, do homem do pecado, do homem que tem a mente grego-romana. Carnal.